A criação era de Aí. Né? Tá. Pessoal, vamos lá. Já que não deu certo gravar ao vivo, vamos gravar aí pra gente poder postar na página, para que você possa acompanhar a aula aí. Amém? Então vamos entender algumas coisas, né? Nós vamos falar acerca de Hebreus. Primeira coisa para falar acerca de Hebreus, nós vamos abrir lá em Gênesis 14:13. Vamos abrir lá? Gênesis 14:13. Isso, 14:13, Gênesis. Não se estuda Hebreus, né, não? Acerca de Hebreus. Estudo acerca de Hebreus. Para entender um pouco mais de alguns princípios. Então, Gênesis 14:13 vai nos trazer a primeira menção acerca da palavra Hebreus na Bíblia, né? Vamos ler lá, Gênesis 14, versículo 13. Amém. Diz assim: então veio um que escapara e contou a Abraão o hebreu. Agora, por que Abraão era chamado de hebreu, né? Existem algumas pessoas que pensam que Abraão foi chamado de o hebreu por vir da descendência de Éber, né? Vamos ver isso melhor. Gênesis 10, 21. Volta um pouquinho aí. Gênesis 10, 21. Pode ler aí, Vitor. 10, 21. Isso. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Jafé. Isso. Então aqui, né, vai falar de Éber. É desse Éber aqui que eles acreditam que saiu, então, Abraão. Por isso que ele é chamado de o hebreu. Versículo 25. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joquitã. Ótimo. Então, por vir dessa linhagem, né, então eles acreditam que Abraão é um hebreu por ser da descendência de Éber. Agora tem um problema nessa questão de descendência. Se Abraão, sendo da descendência de Éber, se tornou hebreu, então nós temos que dizer que também os ismaelitas são hebreus. O que nos complica um pouquinho, né? Porque Ismael saiu de Abraão, logo é da descendência de Éber. Então, como eles são hebreus? Agora, o que significa então a palavra hebreu? Então fica meio complicado a gente aceitar esse negócio de eles serem hebreus por conta da descendência de Éber, né? Agora, o que significa a palavra, a raiz da palavra hebreus? Significa vindo do outro lado do rio, ou transpassador de águas, né? Mas então hebreu não tem nada a ver com a família de Éber. Não tem, porque senão nós temos que aceitar algumas outras pessoas como sendo hebreios, né? E é meio complicado isso para nós, né? Senão Ismael foi hebreu? Entendi agora. Consegue entender? Se Ismael foi hebreu, então aquela carta lá do Novo Testamento que Paulo escreveu aos hebreus, nos complicaria um pouco. Abra em Josué 24, 2 e 3. Josué 24, 2 e 3. Você vai abrindo aí, né? Josué 24, 2 e 3. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência, e dei-lhe a Isaque. Ótimo. Então, Abraão era chamado de hebreu porque ele veio do outro lado do rio. Quando ele cruzou o rio, então as pessoas olharam para ele
Falar eis o hebreu, ou eis o transpassador de águas. Agora, um detalhe importante é o que aconteceu com Abraão antes do rio, né? Onde que Abraão habitava antes do rio? Na Caldeia? Caldeia, isso. Agora, como era a Caldeia? Se aí diz que os pais dele, né, se tornaram idólatras, imagina como era a Caldeia. Era uma terra totalmente deturpada, uma terra totalmente negra, uma terra totalmente levada ao seu bel prazer. Agora, algo interessante, vê se isso tem a ver com a sua vida. Deus escolhe alguém em meio a um mundo, um mundo sujo de pecado, um mundo negro. Escolhe alguém, passa pelas águas, e introduz essa pessoa num propósito. Parece alguma coisa com a sua vida? Parece com a de vocês ou não? Parece, né? Parece um pouco. Agora o interessante, abre lá em Hebreus 11:8. Vai entender algo interessante. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Olha o interessante aí, ó. Abraão foi escolhido em meio ao mundo, passou pelo rio e foi para um lugar que ele não sabia onde era. Então fique tranquilo, Talvez você ainda não sabe aonde Deus quer te colocar ou aonde você deve chegar. Então fique tranquilo, que Abraão também não sabia. Mas pela atitude dele sair e cumprir a vontade de Deus, Deus foi mostrando passo a passo do que ele deveria fazer. Agora, algo interessante também, qual que era o nome do rio que Abraão passou depois de ser chamado da Caldeia? Que ele foi chamado de transpassador de águas. O Eufrates, exatamente. Então Abraão foi chamado de transpassador de águas por ter passado o grande rio Eufrates. Então vamos lá, princípio de novo. Deus escolhe alguém em meio ao lamaçal, passa essa pessoa pelas águas, e aí acontece algo interessante, que está lá em Gênesis 14. Vamos abrir lá, Gênesis 14. Gênesis 14, do 18 ao 20. O que acontece, mano? Repete, por favor. Deus escolhe alguém em meio ao lamaçal, em meio ao mundo entregue aos pecados, alguém em meio à idolatria. Deus escolhe essa pessoa lá do meio, tira essa pessoa de lá e o primeiro passo, passa pelas águas, batiza, o que seria hoje o batismo, passar pelas águas, e introduz ele então no seu propósito. Entendi. Vamos ler? Vamos ler. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou aos teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Isso. Então, olha o que segue o batismo. Então Abraão passa pelas águas, segue o seu propósito e então toma a ceia. Melquisedeque serve o pão e o vinho, aí está falando da ceia, Então começa lá. Isso, o que é interessante ressaltar sobre isso é que existem, por enquanto, nós estamos na terceira dispensação ou terceiro período, Que o primeiro período foi o princípio, o segundo período foi a lei, e o terceiro período que nós estamos vivendo agora é o período da graça. Quando começou e quando terminou o primeiro período? O período do princípio. Dilúvio. Quando começou? Em Adão? Em Adão. E terminou em? Noé? Não. Caim? Não. Abraão? Não. Quando começou a lei? Hein? Moisés? Exato. Nas Então, tábuas, isso. O princípio começou com Adão e terminou com quem? Moisés. Com Moisés, exato. E a lei começa com Moisés e termina com? Cristo. E a graça começa com Cristo e termina com? Milênio. O arrebatamento. Então, acontecendo o arrebatamento, termina a dispensação da graça. Tem algumas outras futuramente. Nós vamos ver isso.
Ai, meu Deus. Ah! Então vamos lá. Agora olha o princípio. Deus tira em meia lama, passa pelas águas, introduz o seu propósito, né? Toma a ceia e assim por diante. Agora, algo interessante também acerca do batismo é que sempre que Deus quer um começo, Ele batiza, né? Ele escolhe passar pelas águas. Agora eu quero deixar uma dúvida para você que eu não vou responder. Eu quero só ver aí a polêmica na enquete. Comenta aí e me responde essa. Aonde está dizendo na Bíblia que existe apenas um batismo nas águas? Me prove. Vou dar Que isso? Não, me prova. Ah, meu Deus do céu. Porque a Bíblia diz que existe um só batismo, mas não está escrito águas. Porque eu provo para você alguém que foi batizado 2 vezes. Só tem na sua mente. Será que o pessoal comenta isso aí, Menor? Ah, será? Sei não. Duvido. Quero ver, hein? Essa é forte. Isso daí é para deixar religioso de cabelo em pé, amigo. Ó! Mas não é perigoso? É perigoso. Meu Deus! Meu Deus. Ele tá doidinho pra falar, mas tô segurando. Abre aí então, 1 Coríntios 10, os 2 e 3. Não aguenta, Menor não aguenta. Nem vou, não. Parei de aguentar. Moisés. Não aguento. Não consegue. Vamos lá. 1 Coríntios 10, 2 e 3. Obrigado. Lê aí já, não. 1 Coríntios. 10, 2 e 3. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. 2 e 3. Tá, vamos lá. Vamos fazer um cálculo aí rapidinho para você entender a pegada. Moisés libertou o povo do Egito, certo? Certo. Quem foram os espias dos 10? Quem foram os 2 espias que não morreram no deserto? Josué e Caleb. Josué e Caleb. Só uma pergunta, por acaso Josué não estava nos 2 batismos? Meu Deus. Meu Deus! Olha só! Tava ou não tava? Tava passando os Pois é. Agora o detalhe não está em ser um só batismo. O detalhe O André tá está pirando aqui, no ó. batismo ser um recomeço. Todas as vezes que Deus quer recomeçar algo, Ele passa o povo pelas águas. Meu Deus. Olha só. É forte. Todas as vezes que Deus quer recomeçar algo, Ele passa o povo pelas águas. Rabanai. Até os animais estão muito loucos, velho. Quando Deus quer começar algo novo, Ele passa por... Quando Deus quer um recomeço, Ele primeiro passa as pessoas pelas águas. Meu Deus. Então foi assim, ó. O que aconteceu? Deus escolheu Abraão. Qual que foi a primeira coisa que aconteceu na vida de Abraão? Cruzou o Eufrates, ótimo, né? E aí Abraão fez o que ele tinha que fazer, cumpriu o seu propósito. Deus escolhe um recomeço. O povo foi cativo, tal. Deus escolhe um recomeço. Quem? Moisés. Moisés, quando tira o povo da terra prometida, do Egito, qual que é o primeiro lugar que Moisés passa com o povo? Rio Jordão? Pelo Mar Vermelho. Como é que ia batizar 2 milhões de pessoas? Como que ia batizar 2 milhões? Só através do mar, né? Meu Deus. Então é assim, ó, um novo começo. Consegue entender? Todas as vezes que você vê um novo começo, vai estar totalmente relacionado com o batismo nas águas, ou passar pelas águas, vai estar totalmente relacionado com isso. Deus escolhe então, Moisés. Agora algo interessante que combina com a ideia lá de Abraão, Como que era o Egito? Uma terra podre, entregue ao pecado, totalmente idólatra. Então Deus escolhe um em meio a esse mundo e faz o que com ele? Tira. Passa pelas e coloca onde? No seu propósito.
Tá, mas espera aí, lá em Abraão teve ceia. E aqui no deserto, não teve? Claro que teve. O maná. Teve ou não teve? Não, vamos ler algumas outras coisas. Vai para Êxodo 7,16. Êxodo 7,16. Não é perigoso? Pode ler? Pode ler. E lhe dirás: o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Quem disse isso? Moisés disse para falar. Moisés. Agora olha o que ele disse, né? O Deus Dos Hebreus. Ué, eles não eram hebreus. Eles eram judeus ainda, mano. É, Por que ele fala isso? porque ele vai passar pelas águas. Ele sabia disso? Claro, Você sabia? claro. Porque Deus sempre... Deus, essa é boa, Deus velho. sempre se apresenta. Deus sempre se apresenta na forma com que Ele quer tratar. Lembra lá, se Deus se apresentar como Jeová, Rafa, Ele vai tratar do quê? Deus Da cura. Não é assim? E assim por diante. Então, olha o que ele diz: eu sou o Deus dos Hebreus. Então o que eu vou tratar com você, povo de Israel? Vou batizar todo mundo. Vou passar pelas águas. Bruto, hein, velho? Essa é massa. Vou passar pelas águas. Então Deus recomeça. Deus recomeça as coisas. Escolhe o povo em meio ao lamaçal, tira o povo passando pelas águas e introduz no deserto. Agora, será que existe um propósito no deserto? Claro que existe. Será? Existe mesmo? Te humilhar, Te humilhar, te provar. Não. Claro que não. Lê de novo o versículo. Qual que é mesmo? 16. E lhe dirás: o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Qual que é o propósito do deserto? Servir. Aonde foi criado o primeiro tabernáculo? No deserto. Pois é. Então o propósito do deserto era só provar? Não. Não, era servir a Deus. Então o que Deus faz? Olhem de novo o princípio. Deus escolhe o povo em meio ao lamaçal, passa pelas águas e coloca no deserto para quê? Para servir. Pois é. Para servir no deserto. O primeiro tabernáculo foi construído lá no deserto. Então Deus escolhe Moisés, tira o povo, coloca lá no deserto para servir, para fazer o tabernáculo. Exatamente da maneira com que Deus queria falar. Agora pensa comigo, o povo tudo no deserto, tinha uma coluna de fogo e uma nuvem, que se levantava o povo tinha que seguir, Eles comeram de uma comida e de uma bebida e tomaram de uma bebida espiritual, sim ou não? Sim, a Bíblia diz. Então eles também participaram da ceia no deserto. Agora o mais interessante de tudo, é que nós vemos que Deus faz o serviço também no deserto. Agora o povo se corrompe no deserto, sim ou não? Sim. Sim, ótimo. E aí, Deus escolhe um novo começo? Deus recomeça com ele, sim ou não? Sim. Não. Com ele? Não? Com o povo que Deus- se corrompeu, Sobrou alguns. Deus matou, né? Mas sobrou 2. Ah, tá. Quem são os 2? Josué e Caleb. Ótimo, Deus recomeça com ele, sim ou não? Sim. Ótimo. Então Deus escolhe quem para liderar o povo? Josué. Ótimo. Em meio ao quê? Corrompeu, velho. Nossa. velho. Em meio ao quê que Deus escolhe, Josué? Em meio ao quê? Corrupção. Há um povo que se corrompeu e morreu no deserto. E o que Deus faz com Josué? Passa pelas Batismo de novo. Passa por onde? pelas águas. Pelo mesmo rio Eufrates, em direção à terra prometida. Meu Deus. Olha só. Então, Deus escolhe e recomeça com ele, passando ele pelas águas e introduzindo no seu serviço. Agora, o que mais para frente nós vemos que acontece em Canaã? Que é a consumação do tabernáculo, o primeiro templo. Mas o povo se corrompe no templo. O povo distorce tudo, E então vira
um total caos novamente. E aí, Deus escolhe um novo começo? Sim ou não? Escolhe. Claro que escolhe. Porque um dia... Abre aí. Ai, meu Deus. Mateus 3, do versículo 2 ao versículo 6. Deus escolhe um dentre o povo de Israel que começa a dizer assim, ó. E dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aí Deus escolhe um e fala assim, ó, arrependei-vos, raça de víboras. E o que esse cara faz? Batiza. Passa o povo pelas águas. E introduz o propósito de Deus. Você vê que o princípio não muda? É por isso que existem coisas que são princípios, que não são leis, né? E também não está muito explícito na graça. Por quê? Porque é princípio. É princípio. Sempre vai ser assim. Deus vai escolher pessoas em meio ao lamaçal, que com certeza é como eu e você. Deus te escolheu em meio ao lamaçal que está esse mundo. Nos passou pelas águas. E se você ainda não passou pelas águas, esse é um momento, irmão, não perca. Passa pelas águas e introduz no seu propósito. Introduz na sua casa e no seu serviço. Agora, vê aí o versículo 10. E também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Mas agora complica um pouco mais, né? Por quê? Porque agora as árvores que não derem frutos são cortadas. Isso tinha lá na lei? Não. Mas está aqui. Então, de hoje em diante, nós fomos... aqui já é muito explícito o serviço que Deus nos coloca. Né? Qual que é o serviço que Deus nos coloca? Deus nos tira em meio a um mundo corrupto, nos passa pelas águas e nos introduz no seu serviço. Qual o serviço? Dar fruto. Só isso. Então, João Batista já revelou todo o ministério aí. João Batista já revelou tudo aí. Simples. Você é escolhido, se arrepende, raça de víboras, se arrepende em meio ao lamaçal, passa pelas águas e é introduzido para dar frutos. Por quê? Porque se não der fruto, ele corta. Simples. Do jeito de João Batista pregar. Imagina. Né? For pregar assim hoje, irmão, Deus. essa fala vai revelar muita coisa. Porque você lembra que eu disse lá sobre o primeiro templo? Ótimo, o primeiro templo foi corrompido, certo? Aqui está construído qual templo? O segundo, certo? Então, entenda que Cristo saiu do mesmo mundo corrupto, passou pelas águas com João Batista e foi introduzido no ministério, no serviço. Então, Cristo passou pelo mesmo princípio. Agora, o interessante disso, né? É que está escrito na Bíblia que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas por quê? Porque Cristo foi apresentado nesse templo. Porque por mais que não tinha o ouro e a prata toda que Salomão tinha, né? O próprio Cristo estava lá. É o seguinte, Marcos 14:58. Olha isso, olha esse versículo. Nós ouvimos-lhe dizer: eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Então, olha o que Jesus falou, né? Em outras palavras, ele quis dizer assim, ó, essa sociedade está corrompida. Então, é necessário um novo começo. Qual vai ser o novo começo, então? As pessoas vão se converter. Abre aí, Mateus 28:19. Esse é o novo começo e a nossa trajetória. Mateus 28. É Mateus. Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então entenda, ó. Deus nos tira do lamaçal,
passa-nos pelas águas e nos diz, né? Frutificai. Isso aí, ide, pregai o evangelho, faça discípulos, você sempre vai ver isso, né? Agora, o detalhe importante aí, né, é o versículo 20, né? Tem muitas pessoas que ganham pessoas para Cristo, mas não cuidam, não ensinam a palavra. Então, o que é necessário na sua vida? Que você ensine a palavra. Não adianta você só ganhar pessoas para Jesus, se você não ensinar os princípios que estão contidos na palavra. Lê o versículo aí. 20. Isso. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Então é isso, o versículo diz assim que nós devemos ensinar a palavra também aos nossos discípulos, né? Lá em Gênesis, Deus manda Adão frutificar, multiplicar e encher a terra. Aí vem o dilúvio, Noé sai da arca, Deus manda frutificar, multiplicar e encher a terra. Agora você acha que é mais fácil fazer filhos físicos ou filhos espirituais? Físico. Físico é bem mais tranquilo, né? Agora espiritual dá trabalho, irmão. Espiritual dá muito trabalho. Então vamos lá. Efésios 4, 11 e 12. Opa, Efésios 4, vai lá. Unidade. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isso. Então aí vai nos mostrar 5 ministérios. Mas os 5 ministérios servem para quê? Só para um propósito, a edificação do corpo de Cristo. Só serve para isso. Então nós somos escolhidos em meio a um mundo, né, de pecado, em meio a um mundo de lamaçal. Somos passados pelas águas e somos ministros que iremos fazer o quê? Edificar o corpo de Cristo. Somos introduzidos então no plano de Cristo. Agora tudo isso é interessante para nós analisarmos algumas coisas. O templo, nesses diferentes momentos, como eu disse, lá desde o tabernáculo, né, o primeiro templo, o segundo templo, né, e Cristo disse que seria destruído, mas ele edificaria em 3 dias, falando do seu próprio corpo, né, falando dele mesmo, dele próprio como templo. Agora algo interessante, que o templo foi edificado e o templo foi também usurpado. O que é interessante para nós hoje? Que aí em Efésios 4 diz que nós devemos edificar o corpo, ou seja, edificar os templos. Consegue entender? Edificar as pessoas. Agora, será que nós somos verdadeiros edificadores ou verdadeiros usurpadores? Nós estamos edificando o corpo ou nós estamos usurpando o corpo? O que nós estamos fazendo? Usurpando ou edificando? Se você fica a maior parte do seu tempo pensando no que você pode oferecer para as pessoas, você está edificando. Agora, se você fica a maior parte do seu tempo pensando no que as pessoas podem te oferecer, aí você está usurpando. E aí, está usurpando ou está edificando? Vamos ver alguns exemplos de usurpadores ou tá bom até aqui? Não, vamos mais. Não, vamos parar por aqui? Vamos deixar para o próximo vídeo? Você que manda, velho. E aí? Foi meia hora. Vamos continuar então? Vamos, vai, pra frente. No próximo vídeo. Não.